Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Monte Alverne. Neste sábado, encerrando as atividades do dia e também começando esse mês de outubro, em homenagem ao nosso patrono Francisco de Assis, de modo que todos os sábados, nas exposições aqui que serão realizadas, iniciando hoje, com esse tema, trazendo a lembrança do Poverello de Assis, como é carinhosamente chamado, teremos a presença de nosso irmão Antônio Borges, iniciando aí essa jornada franciscana, vamos dizer assim. Então é um motivo de grande alegria para a nossa casa termos esse tema aí em voga. Francisco de Assis, não temos até dificuldade de falar a respeito assim, em tão poucas linhas, né? Tal a magnitude do seu exemplo e do seu auxílio a toda a humanidade. Então, meus irmãos, nós temos nas redes sociais, Facebook e no Instagram e também no YouTube, canais onde os interessados podem acessar as diversas informações das atividades que a nossa casa realiza, atividades filantrópicas e também tratamentos. Todas as informações estão ali. E no YouTube, no canal Palestra MA, ficam ali arquivadas as exposições que são realizadas aqui todo sábado. Então, quem tiver interesse de rever alguma exposição, ou mesmo na próxima semana, essa palestra estará ali posta nessa página. Então, mais uma vez, dando boas-vindas ao Borges, ele possa ser abençoado nessa noite, com certeza, com muitas informações e alegrias. Nós vamos convidar a nossa irmã Isa para fazer a prece inicial desta noite. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Pai Francisco, patrono da nossa casa, cujo aniversário se comemora hoje. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos sempre levar o amor. Onde houver discórdia, a união. Onde houver trevas, a luz. Onde houver erro, a verdade. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver tristeza, a alegria. Ó Mestre, que procuremos sempre mais consolar que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo na vossa paz que renascemos para a vida eterna. Que todos nós que aqui nos encontramos, todos os irmãos que vão assistir a esta palestra via internet, possam ser abençoados, protegidos. E pedimos a Pai Francisco que continue em nossa casa com a sua pleia de franciscana, abençoando a cada um que aqui chega. Que o nosso companheiro Borges faça a palestra e caia fundo em nossos corações. Desde já agradecemos, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Isa, pela palestra, pela prece inicial. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão Borges. Mais uma vez, bem-vindo, Borges, e uma ótima palestra. Boa noite a todos. Obrigado. A gente está
Não está ligado, não? Está ligado? Ou esse aqui está... Eu estou muito... Né? Ou é melhor me sentar? Ah, não precisa. Obrigado, Sérgio. Alô? Está bem agora? É? Bem, essa casa, ela, eu não diria que se confunde. Ela é Ariston. Ela é ele no nosso dia a dia. É a obra que ele deixou para nós. E ele sempre, em meio ao evangelho, ele fazia trocadilhos. Ele era uma pessoa de risada, de graça, assim como é o Francisco de Assis, na sua simplicidade, mas também na sua leveza, que leva a vida sem esse rancor, sem esse peso que muitas vezes a gente, ainda numa caminhada um pouco aquém, ou muito aquém, não se sabe, né? A caminho de Deus, ainda levamos. E ele diria que, assim como na nossa cultura existem os dois filhos de Francisco, esta casa é filha dos dois Francisco, não é o contrário, né? Que é Francisco de Assis e Francisco Xavier, tá? Que está sempre aí. É a eles que a gente recorre nas nossas preces, nas nossas vibrações e nas nossas orações, também com as equipes espirituais do bem, que é imensidão em termos de numérico, não dá para a gente alcançar, que o Mestre Jesus não nos deixa jamais sós. Então, né, este mês é um mês muito singular para essa casa, é o mês de Francisco de Assis. E a gente vai hoje discorrer um pouco, tentar vai falar alguma coisa sobre ele. Francisco de Assis encarnou esse espírito que a gente conhece como Francisco de Assis, encarnou em Assis, numa região da Úmbria, na Itália, em 1181 ou 182. A história não é muito precisa. Tá? E recebeu o nome de Giovanni Bernardone. E há uma curiosidade, pelo menos no meu ponto de vista, porque Francisco de Assis, pelo que se tem de informação, é uma reencarnação de João Evangelista. Né? João Evangelista. E Giovanni, em italiano, é João. Não é? Eu não sei se isso... Não é? Mas é uma coisa que eu achei curiosa e interessante. Francisco de Assis reencarnou numa época de muita turbulência. Dá para a gente imaginar, você vê, a gente avançou já 800, sei lá, muitos anos. E a nossa vida é uma vida ainda em termos de sociedade, do dia a dia da vida, sabe? É cheia de encontros e desencontros muito acentuados, desde a governança do país até as esferas até o dia a dia das famílias, passando pelas empresas, pela sociedade de um modo geral. Hoje ainda é uma coisa que nós temos ainda muitos conflitos. Você imagina naquela época que tinha 2 papas, o rei mandava, o papa tirava, era tudo muito conflituoso. Então, não é uma época fácil. É uma época também que o cristianismo estava, primeiro, com essa turbulência interna, primeiro, com essa dificuldade interna de se firmar realmente a caminho do Evangelho, de falar sobre o Evangelho. Estava muito mais ocupado com os conflitos internos de poder em relação à sociedade, do que em conduzir-se pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí, havia, há 500 anos, havia se passado do evento de Maomé ter passado aqui pela Terra, e aí ficou a religião muçulmana. E os mouros, como eram chamados, eles ocuparam, ali nesses 500 anos, estavam ocupados o Oriente Médio, todo o norte da África, do outro lado do Mediterrâneo, em relação à Europa,
e havia ocupado Portugal, o território que hoje é Portugal, não é? Já 1140, talvez, alguma coisa assim, Afonso Henrique veio e expulsou os mouros, se eu não estou enganado, não é isso, Isa? Isa que é portuguesa. E ele estabeleceu-se como rei daquela região e criou-se o país Portugal. Mas foi fruto disso. Então, mas os mouros continuavam na Sicília, continuavam tentando, além de se estabelecer já há muitos anos, há 5 séculos, no outro lado, ali na África, tentando migrar para a Europa e expandir-se. E ali não era só uma religião que você ia ter, porque essa religião abraâmica, não é como é o caso do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, todas elas têm uma característica que se assemelham, cada uma delas tem um Deus, um profeta e um livro, né? As demais religiões do mundo têm outras configurações, que não vamos nos estender muito sobre isso. Então, só que, no nosso caso, no cristianismo, tem Deus, a Bíblia e Cristo. O muçulmano ele tem o Alcorão, né? Maomé e Jeová. Jeová não, é Alá. E Alá, né? Jeová é do judaísmo. Então, mas não é só isso que viria com os mouros, com essa nova religião. O que viria também era um novo sistema de governo, era uma nova sociedade, novos hábitos, nova cultura, novo tudo. Eles predominava o califado, que era um califa, que era um tipo de rei, mas era um estado teológico. Sabe? Então, era muito diferente. E havia muita indefinição desse lado, do outro lado do Mediterrâneo, onde estava a Europa. E veio Francisco, encarnou. E, nos seus 45 anos de vida, ele fez... A gente vai tentar... a gente vai falar algumas coisas. É impossível alcançar toda a sua obra, tá? Nos seus detalhes, mas a gente vai tentar expandir um pouco esse pensamento, certo? Que deixou um legado, feitos, que nos acompanham até hoje. Tá? Ele foi canonizado logo depois, ele desencarnou em 1226 e foi canonizado já em 1228, tal foi a expressão dele na época, que representava realmente o Evangelho, numa época que, como eu falei, a igreja estava muito mais ocupada com seus conflitos do que propriamente com o Evangelho. Então, é muito difícil, é muito interessante a gente aplaudir, apoiar, etc., mas dá-se ao sacrifício, tá, de trilhar a vida, não por hábitos herdados, porque o pai foi isso, a mãe foi aquilo, e aí a gente vai levando os hábitos herdados ali para se estabelecer aqui na Terra. E não tem nada de errado, está tudo bem, está tudo certo. Mas é, acima de tudo, um ato de muita coragem, de muito despreendimento, tá? E de um entendimento que realmente essa vida é só uma escola. Essa vida é uma passagem por um mundo de provas. Não é essa que nos importa, no sentido de nos firmarmos com tudo que a gente conquista e ficar agarrado ao dia a dia dela, e com conquista de poder, de dinheiro. Poder é uma prova, como tudo aqui. O dinheiro também é uma prova, a falta dele, a abundância também é uma prova. Tá? Tudo aqui é prova, as famílias, os encontros, os desencontros, tudo é prova, tá? Mas o São Francisco de Assis trilhar por um caminho muito próprio, muito pessoal, com muita convicção, realmente é obra de uma missão recebida de Jesus. O curioso é que junto a ele reencarnou, quer dizer, porque depois que foi autorizado a criação dos irmãos menores, porque era crime pregar o Evangelho sem ter autorização de Roma, sem ter uma formação ou autorização de Roma. Tá? Depois que foi, o franciscano que permaneceu sempre ao lado dele, em toda a sua missão, foi Frei Leão,
que é justamente que foi São Pedro, a encarnação de São Pedro, e que depois reencarnou em tempos mais recentes como Pietro Baldi, que tem uma biblioteca Pietro Baldi, que tem a obra dele. Então, que estava ali junto de Francisco de Assis. Então, é um trabalho realmente que foi encaminhado, que foi um compromisso assumido com Jesus. E a gente vê que esses compromissos desses evangelistas, desses homens que vêm trazer o Evangelho e viver o Evangelho na sua essência, eles têm uma configuração física e de aparência e de percepção muito diferente do que a gente chama como ser uma pessoa de importância e de influência na Terra. Francisco é uma fragilidade física. Ele não tinha ascensão sobre ninguém, não queria ter ascensão. Exemplo assim, a decepção dos homens daquela época de Cristo, que estavam esperando o rei dos judeus, com exército e tudo, para fazer os judeus serem o povo escolhido, abençoado e protegido de tudo. Chega Jesus montado no jumento, quer dizer, não ia ser aceito nunca. Porque o nosso olhar é um olhar emborcado. É um olhar diferente do olhar desses homens. Por mais que a gente traga... É uma questão... Não tem nada errado, gente. Não estamos falando que está errado. Nós estamos falando que a gente ainda não chegou lá. Que a gente ainda não aprendeu. Isso não faz da gente menores diante dos olhos de Deus. Isso não faz a gente indignos diante dos olhos de Deus. Só coloca a gente na escola da vida como uns alunos que ainda estão começando numa séries mais básicas. E não tem nada demais, são alunos. Somos alunos. Nós vamos avançar. Nós somos vistos com o mesmo amor. Com a mesma... Aliás, uma atenção até maior, porque a gente precisa de uma atenção maior e uma orientação um pouco mais próxima do que esses homens. Mas são exemplos que vieram numa época que nós não tínhamos orientadores, modelos, sabe? Nós não tínhamos... Quer dizer, hoje a coisa ficou... A palavra influência é uma palavra desgastada. O influencer de hoje tem uma conotação um pouco diferente. Mas a gente não associando essa conotação atual e associando de alguém que influencia. Influencia para o bem. Né? Influencia mostrando o nosso caminho. Não é uma obra para ele. A gente... Por mais altruísta que tente ser na nossa caminhada, a gente está fazendo sempre por a gente. E não tem nada de errado nisso. Nós estamos só estabelecendo diferenças, por favor. Está tudo certo. É como damos conta. Mas esses homens não. Eles vieram para fazer para o outro, para o próximo. Tá? E vamos lá, nós não estamos aqui falando para que esses homens, eles não querem veneração. Eles não querem, eles apontam adiante. Eles não querem que a gente fique olhando para eles. Eles querem que a gente não fique olhando para o dedo. Não querem, querem que a gente olhe para onde eles estão apontando. É esse o desejo. Tá? Agora, claro, também a gente toma como exemplo de postura, de leitura da vida, de percepção de como as coisas acontecem, tá? E que não é à toa, porque, veja bem, isso permanece a esses séculos todos com a mesma influência. Claro que cada época nos alcança conforme a nossa capacidade de recepção. Tá? Então, hoje, a gente pode dizer que uma parcela da população já pode olhá-lo
como um exemplo de que é possível ser desprendido, é possível ser simples, é possível não querer poder, é possível não querer mandar em ninguém. E isso é ser mais evangélico. É porque a palavra evangélico também foi apropriada por um segmento religioso do cristianismo que, como se fosse evangélico, é qualquer pessoa que observe os ensinamentos do evangelho. É uma pessoa evangélica. Porque, olha, Francisco, ele revolucionou. E até hoje ele é visto, porque, veja, outro dia eu estava aqui no memorial, às vezes eu venho às quintas-feiras, fico ali fazendo meditação. Tentando ficar comigo mesmo, sabe? Num momento meu próprio. E aí, os mentores me mostraram assim, árvores, assim, e a árvore tinha assim, o caule da árvore, né? E em torno do caule é como se fosse revestido de uma pequena neblina, como se fosse uma fumaça vinha, sabe, Sérgio? Assim, uma áurea, sabe? Mas no olhar da gente, uma áurea, a nossa leitura, sabe? Olhava assim, e aí o mentor falou que a gente, se a gente realmente abrisse o coração e abraçasse com a alma, o princípio curativo, ou seja, aquilo que muitas vezes nos solta como substância, está ali. Substância para o físico, para o corpo. E também para a alma. Mas a gente ainda precisa tirar fisicamente a árvore e está tudo bem, está tudo certo. Ele diz assim, por que eu estou falando isso? Porque o mentor falou, foi isso que São Francisco percebeu e que ninguém entendeu até hoje, dentre outros aspectos. Ele percebeu, a gente vai discorrer aqui, uma série de coisas. Ele percebeu essa doçura. Mas veja bem, uma pessoa que fica ali, irmã árvore, irmã dor, é amiga do lobo, é amiga de todo mundo, sabe, assim, do mundo todo, no olhar de hoje. No olhar daquela época era pior ainda, né? Mas no olhar de hoje é, no mínimo, um maluco, idiota, com uma roupa que só tem uma roupa toda furada, toda rasgada. Como é que eu vou acolher na minha casa um pedinte? Como é que um pedinte, uma pessoa desprovida de um vocabulário rico, de eloquência, de palavras convincentes, de poder, de influência no mundo do poder, como vai dizer o que é um exemplo a mim? Que exemplo é você, rapaz? Hã? Que exemplo é você? E aí a gente ainda tem. E está tudo, gente, olha, está tudo certo, a gente vai andando, calma. Eu ainda sou assim, talvez algumas das pessoas, sabe, ainda seja assim, e estamos caminhando, a gente só não pode parar, e assim mesmo de acordo com o tamanho das próprias pernas. Se eu só nado 50 metros, já estou começando. Sabe? Se uma entidade começa, tomando uma metáfora de natação, nada 1000 metros, já está lá, está ótimo. Ele saiu trilhando, ele saiu treinando, talvez se dedicando mais do que eu, sabe? Durante as diversas encarnações. É só isso. Então, não adianta eu ficar desesperado. E aí o que acontece com a vida da gente, eu ficar desesperado e ficar me reprovando, porque eu ainda não nado 1000 metros. Não, eu nado 50, eu vou agora estabelecer uma nova marca para mim. Eu quero nadar 55 metros, eu vou treinar. No dia que eu nadar, eu nadei. Enquanto eu não nadar, não nadei. Porque senão a gente tem o seguinte pecado. A luz está lá adiante. É como se fosse um imenso castelo, o universo. Um imenso castelo lindo, com jardins maravilhosos, com obras de artes lindas, com ambientes arejados, ventilados, arborizados, sabe? E tem uma luz lá no alto. E a gente fica de olho lá naquela luz. Esse é o castelo que Deus montou para a gente. E a gente vai andando tão afobado para aquela luz, num processo de autopunição, porque eu ainda não alcancei, porque eu ainda não cheguei lá. E esquece do caminho
que Deus nos deu, ornado por Jesus, mantido pelos amigos espirituais, sabe? E eu me torno o meu pior inimigo. Calma, vai andando, colha, vá sentindo momentos como esse, momentos com a família, momentos na praia, momentos no trabalho, momentos no quê, momentos de uma enfermidade. Vá abraçando tudo isso como Francisco abraçou, como irmãos, até a dor. Por que a gente faz isso com a gente? Como a gente está fazendo isso com a gente? Tá? Cada vez que eu cometo uma atitude, que ainda não é atitude daquelas do purismo evangélico, do alcance de plenitude desse 1000 metros de saber nadar, eu fico me reprovando. Mas aquilo só fez revelar em mim aquilo que eu ainda tenho que aprender, é só isso. E outra coisa, nós temos os irmãos da nossa jornada terrena. E a gente se enche de verdade. E tome o dedo. A gente vai chegar nesse ponto que Francisco de Assis traduziu bem. A obra de Francisco de Assis foi de tal ordem que, no final dos anos 90, a revista Time, talvez a revista de maior prestígio dos Estados Unidos, ela junto aos seus leitores, pediu que indicasse uma personalidade do segundo milênio, uma personalidade, né? Veja bem, são leitores, o leitor norte-americano, predominantemente, são pessoas da ciência, são pessoas da finança, são pessoas de governo, grande parte, algumas pessoas, formado por algumas pessoas de religião, mas de predominância evangélica, pelo menos pode-se deduzir aqui, com medo, sem cometer, talvez, um erro tão grave assim. Eu posso não estar sendo preciso, mas é mais ou menos isso que acontece por lá. Pois é, aí, não concorrendo, que Francisco não é de competir com ninguém, mas ali, para ser escolhido, você tinha Gutenberg, que inventou a imprensa, ali, como imprimir, Cristóvão Colombo, Miguel Ângelo, né, que tem até hoje as obras dele, a Capela Sistina é a mais visitada e comentada, mas tem obras maravilhosas como Davi e tantos outros. Lutero, que era um monge agustiniano que depois que na reforma da religião cristã criou o protestantismo, né, que hoje a gente tem essas correntes todas. Galileu, físico, pai da física. Shakespeare, escritor, poeta, dramaturgo. Thomas Jefferson, que foi quem realmente... É o Dom Pedro I deles lá, sabe? Agora, só que em outra dimensão. Historicamente, ele fez coisas mais realmente expressivas. Mozart, Einstein. Então, e aí foi escolhido Francisco de Assis. Sabe? Francisco de Assis. Isso não é fruto de uma campanha, como se fosse, saiu todo mundo para a rua, um com a bandeira, outro com outra. Não é isso, né? Esse pediu, as pessoas votaram como personalidade do milênio. Quer dizer, é porque a obra dele alcançou o mundo. A obra dele alcançou realmente os corações e fez diferença. Tá certo? Tem assim, a gente tem o Francisco, né? A gente tem assim um frade com a roupa marrom, com um cordão branco, né, amarrado na cintura, meio carequinho, os passarinhos pousando. Aí daí, gente, engraçado, tem cada Francisco legal, né, interessante. Mas outro dia, eu
Dora, minha esposa, nós estávamos no Panamá, e eu sou igrejeiro, né, Dora? Sai por aí, sai procurando. Espírita normalmente sai procurando centro espírita, mas eu tenho um defeito ainda. Brincadeira, não é defeito por minha conta a palavra. Eu saio procurando igreja. Dora, oh, meu Deus do céu, você não para de rezar. Que às vezes eu já visitei 2, 3, não, já está bom, né? Não é que ela não goste, é porque também, às vezes, eu confesso que eu passo da conta. E aí, no Panamá, a igreja de São Francisco, num bairro antigo, né, que se chama Casco Velho. Aí chega lá, Francisco de Assis é um menininho, é porque eu não trouxe, se eu soubesse, eu tinha trazido essa imagem. Um menininho, assim, a imagem dele assim, branquinho, Dora, sabe, parece que você, ele até meio cabeçudinho, minha fotografia de criança. Branquinho, um menininho com uma batinazinha vermelha, sabe, vermelho e branco, não era? Parrudinho, todo meio gordinho. Mas veja bem, isso aí, a gente ri porque está fora dos nossos modelos, tá certo? Mas não tira a essência de Francisco. A essência lá que eu vi na igreja, no que estava lá, as frases que tinham, assim, certo? A obra é a mesma. O exemplo seguido é o mesmo. A admiração é a mesma, sabe? A influência dele é a mesma. E aí, como falei, Francisco, a gente muitas vezes não aprofunda no entendimento dele, assim, na percepção, e aí encara Francisco como ele realmente é um evento religioso, né? Ele trouxe novamente o evangelho para dentro da igreja, o evangelho de Cristo, certo? Ele foi quem criou, ele criou a ordem franciscana e as clarissas, desde aquela época e até hoje, são ordens de enorme, bom, em termos de quantitativo e de influência. E prima pelo mesmo legado que era da simplicidade, da pobreza e das causas sociais, etc. A mesma coisa. Então permanece até hoje esse aspecto religioso. Tá? Mas eu me lembro, eu não sei, Sérgio, Isa, não sei se lembram disso, Dora, que as pessoas que frequentam aqui nas quarta-feiras, Sérgio já vem outros dias, que Francisco, que Mário Bergoglio, argentino, quando foi eleito Papa, o nome religioso de Francisco, né? Que não tinha, ninguém tinha dele. E aí, Chico Xavier, aqui numa comunicação, ele disse que é o seguinte, que Mário Bergoglio tinha sido Papa de 1191 a 1216, por aí, sabe? 216. 1198 a 1216, Mário Bergoglio. E ele era a encarnação de Inocêncio III, tinha sido Papa, de 1198 a 1216. Ele, Papa Francisco, era uma encarnação de Inocêncio III. Talvez por isso ele tivesse já aquela habilidade, como se já conhecesse, né? Essa postura de ser, como lidar com as questões da igreja na sua dimensão, no seu dia a dia. E foi ele que, em 1209, autorizou a Ordem dos Irmãos Menores. Francisco de Assis foi lá, e ele que recebeu Francisco de Assis, ele, claro, tem toda uma história, que Francisco foi lá, saiu da Úmbria, foi até Roma, que é um pouco distante, né? Isso ali deve dar uns 200 quilômetros, suponho, chutando. Aí, para pedir permissão para o Papa, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. E sim, aí não receberam, porque aqueles mendigos ali para falar com o Papa, naquela popa toda, foi depois, conta-se que Inocêncio III sonhou, recebeu um aviso que os peregrinos estavam saindo da cidade, que ele mandasse chamar. Aí ele mandou os guardas chamar, que ele já estava indo embora, desistiu, não conseguiu. Aí voltou, e aquilo, não só a presença de Francisco, porque
esses espíritos, eles trazem uma atmosfera, eles trazem algo que contagia naquela direção desejada por Deus, no encaminhamento de Cristo para aquele espírito, sabe? E a alma fala alto, fala mais alto que as palavras, sabe? Então, ele se impressionou muito com Francisco e autorizou, e ficou aquela marca nele. Por isso que, quando novamente ele foi escolhido Papa, ele escolheu como nome religioso o nome de Francisco. Francisco não é um evento religioso apenas. E aí eu vou dizer assim que ele é um evento espiritual, e a gente pode confundir o espiritual com o religioso em alguns momentos, mas nesse ponto eu queria destacar um pouco espiritual no sentido de como ver o espírito. Francisco já percebia, não é que ele desprezasse a si mesmo, ao seu corpo, não é que ele desprezasse as coisas, os materiais, não, ele não despreza, mas ele dava importância primordial ao espírito. Ao ponto de dizer assim, dele achar assim, que espírito não tem fome, então eu não posso ganhar 2 pães, eu posso ganhar o que eu vou comer agora, depois Deus vai me dar outro, certo? O espírito não tem fome. Se está gelado, se está com frio, o espírito não tem frio. Se ele foi agredido em algum lugar, até fisicamente, como ele conta uma história hipotética, está até no livro No Ures, de Pietro Baldo, essa história, que eu já falei até aqui, certo? Ele imaginando, ele conversando com Frei Leão, ele chegando na porta do convento, lá na Perugia, de uma cidade, eu estou escrito agora. Se o guarda da ordem que ele criou, achasse que eles eram uns malfeitores e pegasse eles e surrassem, eu estou chegando já ao final, assim, como ele diz assim, eles deveriam ver que aquilo era obra de Deus, foi Deus que mandou aquele irmão cometer aquela atitude com eles, para ver a fé, para ver que realmente o que importa é o espírito, não é o corpo. E eles agradecerem aquele irmão por fazer aquilo, em nome de Deus. Ou seja, ele não usou essas palavras, essa palavra é um pouco recente, que foi a partir da codificação do Espiritismo, ou seja, é nossa prova. É a prova de que realmente eu tenho consciência, certo? Coisa que a gente está na doutrina espírita, lê tudo, sabe tudo, e sabe de tudo isso, mas entre saber e viver, é como de vez em quando a gente pensa que é igual a pessoa que fez curso de natação pela internet, nunca viu uma piscina. E aí é verdade. E não tem problema, é porque está no nosso nível, está tudo perfeito, nós estamos no lugar que temos que estar. Está tudo certo. Mas é assim, e Francisco não. Não tinha essa eloquência de sair por aí, pregando e impressionava multidões pela alma, pelo que brotava dele, pela atmosfera que ele levava aos lugares e aos ambientes, sabe? E a gente cheio de livro na cabeça, cheio de biblioteca, cheio de não sei o quê, sabe? Mas cadê? Até passar pelo pescoço, parece que é um funil muito, muito fino, e deve ter um filtro no meio também, que não passa tudo para a gente ter não só conhecimento, mas ter saber de sabedoria, de saber fazer, de saber viver. E a gente não consegue. Então, por isso que, em termos espirituais, Francisco já estava lá adiante. Pois é. Talvez você ache, irmão, que essa bagagem que ele trouxe quando foi o apóstolo Pedro, o Pedro foi o Leão, né? João, né? João, certo. Talvez tenha tido essa repercussão nessa encarnação dele como Francisco, né? Essa fé, assim, de mover montanhas, realmente. Né? Sérgio, interessante essa pergunta e você colocar a palavra fé, porque, veja só, a gente
tenha fé. Vamos pegar o contrário, pegar do final essa resposta. Eu vejo, eu falo por mim, se alguém não se identificar com isso também, por favor, viu? Tenha fé, eu tenho fé, que no caso, eu na Igreja Católica, que um santo tal, ou aqui, no Centro Espírita, que um mentor tal vai tirar a minha doença, vai me dar a comida de amanhã, vai me dar o dinheiro do aluguel de depois de amanhã, vai fazer com que o meu chefe não me demita. Certo? E Francisco, a fé dele era algo de alma, de convicção, de que Deus é realmente, olha que ele não tinha esse termo ainda, era realmente a causa primária de tudo. E que Deus vai dar jeito em tudo. E que Deus vai conduzir conforme Ele merece e conforme Ele precisa, mas principalmente conforme Ele merece em termos de aprendizado, de prova, certo? Do que Ele precisa realmente. Tá? E a gente, na verdade, a gente tem uma coisa que a gente chama de fé, e fé é entrega. Se fé for raciocinada, eu não queria... Bom, já que eu comecei a tocar, deixa de ser fé, é caminho, não é entrega assim. Deus, eu estou aqui. É como se a gente se atirasse no abismo da vida sem corda. É porque Deus vai fazer a gente pousar no lugar que é para pousar, da forma que é para pousar. Você está entendendo? Vai quebrar o que é para quebrar, ou não quebrar o que não é para quebrar, entendeu? E eu acho que aí Francisco, naquela convivência com Jesus, como você bem colocou, certamente, primeiro, quem é apóstolo ali, por menos habilidoso, por mais distante que ele esteja do nível do mestre, foi escolhido, bem escolhido, né? Não é? Já não é alguém, já não é um espírito tão principiante, tão cego, tão sabe? E aí, dali, meu amigo, o cara só pegou o espírito, né? O cara, João, né? O impulso, e aí a caminhada, sabe? Já vai ficando lá para diante, e é um impulso interior. Porque a nossa viagem é sempre uma viagem para dentro da gente. É sempre uma viagem da gente se resolver. Porque se acontece alguma coisa comigo, é porque, olha, veja bem, o que eu penso, eu construo, eu faço, sabe? Mas o que eu sinto, eu atraio. Eu chamo para mim. Tá certo? É o que eu preciso para mim. Se eu sou uma pessoa, vamos supor, se eu sou um espírito endurecido, moralista, cheio de métodos, eu não admito isso, sair da casa e tal. Então, a vida vai sempre colocar um irmão para me contrariar, para que eu me revele assim. E, poxa, e está tudo certo, gente. Se eu sou assim, alguém assim, nós não estamos jogando ninguém à cova dos leões aqui, não. Está tudo certo. Então, para que eu me revele, eu me perceba, e eu digo, rapaz, esse negócio não está dando muito certo, não. E eu aprendo. Agora, meu ego, que foi programado para eu vir, que os mentores fizeram, tudo bem, você disse que vai dar conta, né? Mas a gente vai dar uma programação mental que sugira ao contrário. Está vendo? O fulano que fez. Você, toda hora tromba. Toda hora eu atraio um, rapaz. Toda hora, toda esquina. Eu vou no dentista, o dentista erra. Eu vou no mecânico, o mecânico não conserta direito, sabe? Eu vou pegar um ônibus, o motorista não para no lugar, sei lá, tudo. Hã? A minha esposa vai fritar um ovo, salga. Tudo. Salga não, amor, você cozinha bem. Porque é prova, gente, por favor. Vamos parar dessa contrariedade, vamos levar a vida com leveza e com essa fé que a gente... Não sei se ficou claro, Sérgio, né? Com essa fé mesmo de entrega à vida. Se você tiver religião, e se não tiver também. Eu adoro religião, eu gosto de religião. Além de um evento religioso e espiritual nesse sentido que eu falei, até pela modernidade do termo espiritual dentro do movimento espírita, também é um evento histórico, marcou uma época, dividiu uma época, sabe, dentro não só da sociedade, da igreja particularmente, mas da sociedade de um modo geral. Tá? É um evento que traz marcas
sabe? Que tem um ponto de chegada, um ponto de ocorrência, e vem ocorrendo, e vem reverberando por tempos. São Francisco também é um evento geográfico. Por aquilo que pareça, um evento geográfico, não. Não é um acidente geográfico, não, viu, Milton? Fica tranquilo. Aquele da aula de geografia. É um evento geográfico. Ele marcou ali quando estava a Europa sendo assim, invadida no sentido de conquistada por uma nova abordagem, uma abordagem religiosa completamente diferente do cristianismo. Era uma outra abordagem, naturalmente colocada por Deus e tem seu valor. Mas não é o caso. Essa parte da população que é Cristo, sabe, tem sua necessidade especial, por algum motivo. A gente poderia falar, tal, governador, e realmente, mas não quero, sabe, discorrer sobre isso. Tem uma razão diante de Deus. E ele delimitou ali, dali para lá, no outro lado ali do Mediterrâneo, ficou lá o mundo muçulmano ali todo, sabe? Todo. E Francisco reescreveu ali aquilo tudo. Certo? Definiu essa conquista que estava próxima a acontecer. São Francisco também é um evento eminentemente psicológico. Numa época, hoje tem psicólogo, analista, psiquiatra, tem influência, tem tanta coisa aí. Tem modelos, tem literatura, tem acessos. A gente hoje sabe ler. Uma pequena parcela da população e não sabe, nós temos acesso ao mundo todo. E São Francisco deseja o poder, ele disse, não é isso. E ele resistiu, veja só, ele só ficou porque as pessoas entenderam a mensagem e seguiram a mensagem. Tudo bem, vai seguir de acordo com o tamanho das pernas de cada um, não é também, certo? Eu segui com o Francisco lado a lado. Lado a lado não, porque em termos de natação, o magrinho estava lá adiante, né? E a gente ainda está cá, lá, nadando 20 metros, 30, mas tem o norte, tem para onde ir. Ainda que eu não consiga ser, mas eu estou sabendo. Sabe, de que dinheiro não é. Dinheiro, poxa, traz poder, mas não é tudo. Que a castidade terminando uma certa radicalidade, mas se a gente for tomar o pé da letra, mas é algo que eu não preciso dominar o feminino, dominar não sei o quê, sabe? É todo mundo irmão, vamos seguir junto, lado a lado. Então, é um evento também psicológico, de modelação de alma, de comportamento, de posicionamento mesmo emocional. São Francisco também foi um revolucionário político. Não político partidário, sabe? Mas nós estamos falando, gente, porque ele que negociou com os muçulmanos, ele que foi tratar desses assuntos, ele conversou diretamente com essas pessoas, certo? Por métodos pacíficos, da não violência, tá? Da simplicidade, do amor, mas de uma alma que sabia persuadir, de uma alma que impressionava pela sua presença, porque brota a luz, brota uma intenção nobre para todos. Imagina se ele via lobo, se ele via passarinho, se ele via peixe, se ele via todo mundo como irmão, ele não vai ver os muçulmanos? Ele viu. São Francisco é um evento ecológico. Ele via todos os seres. Ele não amou a natureza, sim, mas fica geral. É isso mesmo, a gente pode sintetizar com isso. Mas ele amava as plantas, o lobo, o cavalo, o passarinho, a árvore. É assim, veja só. Mas não é só amava.
Amava, como se, né? Mandar flores para uma árvore. Não é assim, na nossa expressão de amor, que a gente tem uns modelos assim físicos de expressão, dar uma joia para não sei o quê, mas, sabe? Telefonar, não é assim. Amava, sabe por quê? Porque ele via todos como seu semelhante. Não era só, irmão, assim, como uma falácia, como uma intenção, como algo que, meu irmão, certo? A gente... Aqui no centro, nos ambientes interiores, já faz até um exercício, né? Chama todo mundo de irmão e tal. Bom, eu não sei se lá fora, quando tomarem a minha frente numa fila do supermercado, se eu vou chamar de irmão e tal. Fica aí, não sei. Bom, vamos só vendo, né? Mas ele não, ele tinha os seres da natureza como seu semelhante. Não era algo melhor nem pior. Não, esse meu irmãozinho, ele ainda vai evoluir. Não sei. São meus irmãos, criados pelo mesmo Deus, para compor o mesmo universo onde eu habito, onde eu estou nesse momento como encarnado. E depois, tempos, não sei se a época já havia essa palavra. Bom, então, isso não é posicionamento de que não tem o que fazer, não. Isso não é posicionamento de um idiota que não sabe o que é poder, não. Isso não é posicionamento de um imbecil que não sabe o que é dinheiro. Isso não é posicionamento de um boca aberta que não sabe o que é se arrumar direitinho e ir para a rua conquistar 10 mulheres numa só noite, ou 10 homens, tanto faz, isso não tem relevância, aplica, né, para todos os sexos. O nome disso chama-se monismo. Ou seja, o mundo é regido por uma única realidade que é Deus. Tudo é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Não é assim, esse aqui não, aí eu vou escolhendo o que eu acho que Deus tem que tomar conta, o resto entrega para outro lá, que se eu não quiser dizer o nome, eu não digo, eu chamo de irmãozinho, não sei o que lá, como é, tenebroso. Mas eu tô dizendo, não, Deus é a causa primária de todas as coisas, então tudo é Deus. Então, isso era uma visão e todos estão sujeitos às mesmas leis de Deus. Conforme o seu posicionamento, conforme sua necessidade, é que as leis alcançam dessa ou daquela forma. Claro, um passarinho voa, mas se eu subir no telhado, eu tenho que descer por uma escada, se eu voar, eu vou, né? Não tem asa. Assim, mas todos estão dentro de uma mesma realidade e têm o mesmo valor diante de Deus. Mas não era dito por proselitismo, por achar bonito, por querer fazer daquilo uma doutrina, por querer fazer daquilo um encaminhamento, era dito porque era sentido, era vivido por uma alma nobre e suave, que é Francisco de Assis. Certo? Claro que a gente fica ali, não sabe o que está acontecendo, não sabe dessa profundidade e vai chamar um posicionamento, o cara é maluco, o cara não sabe o que faz, é um bobo e tal, etc. Mas não é. Veja bem, a maluquice está no olho de quem vê. Ele sabe muito bem o que está sentindo, o que está falando e o que está fazendo. Porque ele vê lá adiante. Ele não enxerga essas bobaginhas que a gente está no dia a dia, não. Francisco de Assis é um evento cultural. Eu acho que nenhum santo, mas eu acho que ninguém foi tão reproduzido ao longo desses séculos todos em obras de pintura, de escultura, né, como Francisco de Assis. Todo lugar que você chega tem tá lá um Francisco de Assis. E de todo jeito.
Tem gordinho, tem maguinho, tem deitado, tem, né? Tem Francisco correndo, Francisco. Outro dia a gente estava vendo uns ali, Francisco na piscina. Ai, não tinha. Ele não toma, tá certo? Tem até esse que eu acabei de citar, que eu encontrei lá nessa igreja, lá no Panamá. Então, ninguém nunca foi tão insistentemente reproduzida a imagem, dada a força que ele traz. Porque Santo Antônio é sempre Santo Antônio, carequinha com a cara de português assim, com Jesus aqui, não é assim? Não muda não. O cara é meio assim, ali do jeitinho dele, né? Não muda não, né? Santa Luzia ali, com o olho ali, né? Tal. Nossa Senhora da Conceição também, com aquela nuvem, com os bebês, né? Com os anjos. Exatamente, por aí vai. Tudo do mesmo jeito. Parece japonês, a mesma coisa, todos eles. Mas São Francisco não. Né? E basta ter um lobo assim perto, ou um cachorro, às vezes faz um cachorro, um passarinho no ombro, já sabe. Não precisa nem olhar para já sabe que é o poverelo, né? O pobrezinho, como chamava, né? Você falou nesse instante, da Úmbria lá de Assis. Então, ninguém nunca foi. É um evento também social. Estou falando de social de encontro só não. Social de uma influência na sociedade, de paz e não violência, que até hoje caminha. É a grande marca dele, não só o simples, as causas sociais, mas também da não violência, da paz. Conta-se que uma pessoa chegou para um sábio e disse assim: o que é que precisa para realmente, na Terra, as relações se estabelecessem, não só a relação com o nosso próximo, mas com o indivíduo consigo mesmo e com o próximo, por consequência, na paz, de paz. Aí o sábio falou: você pega assim, a paz de Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E se você achar que está muito sintético, pegue o que São Francisco deixou na oração dele. Está resolvido o problema da paz. Mas isso aí é velho, isso aí já foi, sabe? Olha, mas nunca foi tentado, sempre foi falado. Vocês já tiveram imperadores, reis, democracia, ditadura, sei lá, teocracias, califados, e por aí vai, de sistema de governo, né? Nenhum deu certo. Esse ainda não deu certo porque nunca foi tentado, sempre foi falado, sempre foi defendido, com muitas palavras, mas são palavras soltas, ninguém internaliza, engola aquilo para si, pouca gente, ninguém é força de expressão, e leva aquilo consigo, sabe, para poder viver em sociedade. E mais do que nunca, nós vivemos um período de que o ódio está latente em cada pessoa. Claro, tem pessoas suaves e tal, mas tem uma predominância em termos de visibilidade de um ódio muito grande. Ódio, não estou falando assim, as pessoas podem pensar diferente, mas eu não admito que o outro pense diferente de mim. Se torna meu inimigo. O inimigo hoje é esse que pensa diferente. Nós tivemos exemplo recente aqui, até de violência, quer dizer, isso recente, mas tem tido aí na história, tem tido muitos exemplos. Torcedor de futebol, eu torço para um time, eu me alimento daquelas vitórias, daquelas boas notícias, e eu tenho prazer em encontrar nas redes, onde for, peço uma notícia para o time meu adversário. Tenho prazer, aquilo me alimenta, sabe? Nas religiões. Não, se não pensar igual a mim, sabe como é? Na política. Pô, é para escolher mesmo, escolhe, segue a vida. Precisa odiar. O outro pensa diferente, pensa.
Respeita. Ame o próximo como a si mesmo. Como é que eu amo o próximo como a mim? Eu me amo com minhas diferenças, com meus defeitos, com meus tudo. Eu não posso amar o próximo. O próximo tem que ser pensar igual a mim. Não vai pensar nunca igual a mim. Sabe? O ódio está aí, olha, no coração. Então, se a gente, conforme esse sábio falou, levar mesmo os conselhos, o indicativo de Jesus e pegar aquilo que está traduzido, muito bem traduzido para cada situação, por Francisco de Assis, o mundo é um mundo de paz. É só isso. Mas isso é muito simples. Os tratados, para serem defendidos e aceitos em sociedade, têm que ser tratados com livros complexos, de difícil entendimento, somente para poucos, para poucas mentes de engenharia mental. Muita, sabe? A filosofia ficou difícil, tudo ficou difícil. Ficou fora do nosso alcance. Olha, em termos é raça, sabe? Raça, cor de pele. O espírito é o mesmo, cor de pele. Eu tenho um amigo muito próximo, né, em Feira de Santana, que ele tem uma casa na Chapada Diamantina. Uma Chapada, um lugar que se visita muito na Bahia. É bem possível que todos vocês já ouviram falar. E um colega de trabalho, do relacionamento dele, ia comemorar o aniversário da esposa, etc. E tal, e tava... Aí ele ofereceu a casa dele para ele ir lá um final de semana, muito amigo, andamos juntos lá no trabalho, etc. Pois é. Quando é na semana seguinte, ele foi na casa, o colega ficou o final de semana e agradeceu muito, foi tudo muito bem e tal. Aí, quando ele foi no final de semana seguinte, viu que a esposa dele tem um oratóriozinho assim, com Nossa Senhora, ali, que ela, sabe, devota Nossa Senhora e tal. Quando chegou lá na semana seguinte, Nossa Senhora estava com o pescoço quebrado, dentro do saco plástico, dentro do guarda-roupa. Sabe? Aí ele voltou e perguntou para o colega. Disse, não, é que minha esposa é evangélica e ela disse que Nossa Senhora, aí pronto, aí colocou Nossa Senhora onde ele pensa na cabeça dele, né? Gente, isso é violência. Não estou falando só porque é Nossa Senhora, isso é violência com a crença do outro, porque a Nossa Senhora tem mais o que fazer para se importar com uma bobagem. É como uma criança joga água aqui, Sérgio, no seu pé. Um menininho, 2 anos. Peraí, sai daqui um pouquinho. Certo? Nossa Senhora tem... Mas, gente, é de uma violência, sabe? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Sabe? Então, nós estamos vivendo uns tempos que, acima de tudo, a gente está precisando de Francisco de Assis. De pegar aquela oração dele e traduzir. Sabe? Como realmente instrumento de paz. Que hora é essa, Sérgio? Para eu ver. 9h05. Só uns 5 minutos mais, viu, Sérgio? Eu já termino. Sabe? E que realmente eu seja instrumento de paz. Mas não é uma paz que eu modelo na minha mente um conjunto de regra moralista e saio ditando para o outro como o outro tem que ser. Sou eu comigo. E depois eu vou atrair aquilo que eu tenho como sintonia, como vibração, a paz em mim. Mas eu não. Eu acho que eu já sou perfeito, que eu não sei ser diferente, e está perfeito, está ótimo, eu estou perfeito no relativo da vida, eu estou no ponto que eu tenho que estar, está perfeito, mas daí até eu achar que eu me relaciono com a vida sem causar nenhum atrito, aí é diferente. Tá certo? Então, aí tem a oração toda, etc., que não é o caso agora, porque a gente, né, Sérgio? Mas eu gostaria de pedir para a gente... Eu fiz um pequeno soneto, já estou chamando de soneto, Sérgio, estou mais chique. Sérgio, mas é tropa, viu? Aqui para Francisco de Assis. Francisco de Assis. Na aridez da terra brotou uma flor que fez renascer
a divina luz, nascida da obra do Mestre Jesus, exemplo e modelo de puro amor. Perfeito discípulo do nosso Senhor, a sua caminhada bem o traduz, trazendo no corpo as chagas da cruz em sublime aliança com a irmandor. Fez-se pequenino em sua grandeza, humildemente viveu na pobreza, ao Evangelho, zelo e devotamento, rogando ao Pai para ser instrumento de paz, de esperança, de fé, de união, neste mundo de prova e de expiação. Boa noite. Uma beleza, né, irmãos? Agradecendo ao Borges por essa explanação tão bacana, abrindo aí, né, o mês franciscano aqui de outubro, no Monte Alverne. Muito obrigado, Borges. Nós convidamos a todos para agora a segunda parte, o trabalho de passes aqui na sala. A oração final será realizada lá dentro. Quem puder ficar até o fim, nós damos as mãos ali e agradecemos a Jesus por tantas benesses. Mais uma vez, muito obrigado, nosso irmão Borges, obrigado a todos que estão aqui no nosso salão e aqueles que depois também vão ver a palestra, vão dar lá o seu like. Que o Senhor possa nos abençoar e o exemplo franciscano possa tocar as nossas fibras mais íntimas, porque, como o Borges colocou muito bem, nós estamos precisando de mais Franciscos de Assis. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos dê uma excelente noite, um fim de semana abençoado também. Que assim seja.